Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos juntos aí, mais uma terça-feira, para mais uma aula de história, dando continuidade às últimas duas que a gente já vinha tendo, que são o bloco de aulas desse mês, né? Primeira aula a gente falou da evolução genética do ser humano como raça, né? Como espécie, como que a gente se tornou esse animal que a gente é hoje. Na segunda que a gente falou do Egito, né, que é o surgimento da civilização, ou seja, do surgimento da civilização para frente, a gente vai evoluindo culturalmente, né? A nossa cultura fica cada vez mais evoluída. O que é cultura? É tudo que o ser humano faz, né? Ou seja, as nossas casas vão ficando cada vez mais bonitas, as nossas roupas, a gente vai aprendendo a escrever cada vez melhor, né? Vai construindo armas cada vez mais potentes. Isso é evolução cultural. E tendo visto o Egito Antigo, né, que foi uma das primeiras civilizações do mundo, agora a gente vai ver a Grécia Antiga, que foi talvez assim a civilização culturalmente mais importante para a gente hoje, né, porque é dos gregos que a gente tirou os nossos modelos, né, o nosso jeito de ser, assim, os gregos já tinham um jeito de ser parecido com o nosso. E a Grécia é muito famosa, né? Acho que vocês já devem ter visto algum mito grego, né? Os deuses gregos. A Grécia é tão grande que eu vou dividir ela em duas aulas. Essa primeira aula aqui a gente vai falar mais da parte política dos gregos, assim, né? Como que eles inventaram que a democracia, esse tipo de coisa. E na segunda a gente vai falar mais da cultura dos gregos, aí sim falar mais dos mitos, né? Daqueles modelos dos gregos. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que saber é onde e quando. Isso sempre que a gente estuda história. Então, os gregos começaram a sua civilização a partir de influência dos povos egípcios e mesopotâmicos. Eles começaram perto de 800 a.C., ou seja, surgiram há 2.800 anos atrás. O que significa eles terem surgido há 2.800 anos atrás? Eles são bem mais velhos que o Brasil, né? O Brasil possui só 500 anos, lembrem disso. Mas ainda são bem mais novos que os egípcios, que têm 5.000. Então até que eles aprenderam, aqui tem um erro de português meu, pessoal, vocês me desculpem, mas eles aprenderam a sua civilização com os egípcios, que ficam aqui, ó, pessoal. Aqui é onde fica o egípcio, aqui é o norte da África. Aqui tá os gregos, ó. Essa parte aqui é os gregos. Aprenderam com os egípcios e com os mesopotâmicos que ficavam aqui. E foi assim que com esses dois eles aprenderam a sua civilização e formaram uma civilização diferente, tanto da egípcia quanto da civilização mesopotâmica. Isso é uma coisa legal que eu tenho para contar para vocês, pessoal. As civilizações, elas surgiram em diferentes pontos do mundo, cada uma de um jeito muito diferente. Essa aqui que surgiu ao lado do rio Nilo é a civilização egípcia, que construía esse tipo de pirâmide. Aqui no rio Tigre e no rio Eufrates surgiu a civilização mesopotâmica, que construía esse tipo de coisa. Aqui, ó, perto do rio Indo, surgiu a civilização indiana, onde hoje fica a Índia, né, que construía muito esse tipo de pirâmide aqui, ó. E aqui no Rio Amarelo surgiu a civilização chinesa, né? A China, que já construiu esse tipo de coisa. Por isso que eles são tão diferentes. Essas civilizações surgiram sem o contato umas com as outras, né? Os gregos não, os gregos que ficam mais ou menos aqui onde está meu mouse, ó, pessoal. Eles aprenderam com os egípcios e com os mesopotâmicos a construir as suas construções que tinham mais ou menos esse estilo, ó. Vocês veem que já é muito diferente das outras. Isso é muito bom para vocês perceberem uma civilização, é o jeito que eles constroem as coisas. Isso chama arquitetura. A arquitetura de cada civilização diz muito sobre ela. E por que a gente estuda os gregos? Porque apesar dos egípcios terem sido um dos primeiros a atingir a civilização, eles não são a civilização no qual os povos de hoje mais se inspiram, sabe? Hoje em dia a gente tem alguns povos que são conhecidos como parte da civilização ocidental. E são os povos que se inspiram nos gregos.
Então, olha para você ver como que os gregos são muito presentes. Aqui tá vendo que a nota de R$ 10, essa estátua que tem aqui, ó, é a estátua grega. Olha só ela. Tá vendo o templo grego aqui, ó, que tinha essas colunas? Na faculdade de Direito daqui de Pouso Alegre, ó, tá aqui, ó, e parece um templo grego, correto? O filme do Hércules da Disney, não sei se vocês já viram, muito bom, vale a pena ver, conta dos gregos. Então vocês percebem como que tem muitas coisas gregas que a gente traz até os dias de hoje, como que a gente ainda tenta se inspirar neles, querer ser igual, parecido, que entre aspas, evoluídos, mas parecidos. Por isso que a gente estuda os gregos, porque a gente se inspira muito. E por que isso? O primeiro ponto é que os gregos davam muito valor no conhecimento. Então eles tinham filósofos sábios, Sócrates, Platão e Aristóteles, matemáticos, né, como Pitágoras, historiadores, poetas, artistas. Isso fez com que eles ficassem muito famosos pela busca do conhecimento, assim, com um modelo mais científico, né? Homero. Isso tornou eles deu muito prestígio para os gregos quando a gente vai estudar eles no passado, e principalmente porque, como eles escreviam na língua grega, a gente conseguiu ler muito sobre eles, né? Então, por exemplo, outros povos que escreviam menos, a gente não consegue ler sobre. Por isso que eles falam que a história começa com os gregos. Não é que ela começa com os gregos, é que os gregos foram os primeiros que escreveram a história deles. Dos outros povos, muitas vezes, a gente conhece a história deles pelos que os gregos escreveram sobre. Mas o principal aí é que os gregos são os criadores, né? Eles que colocaram no papel pela primeira vez os tipos de governo que a gente tem até os dias de hoje. E agora a gente vai passar por eles. O primeiro tipo de modelo que os gregos conheciam era a monarquia, que é o governo de uma pessoa só, de um rei ou de uma rainha, que ele é proclamado bem acima dos demais para comandar aqui a nação. Então, geralmente, eles se dizem enviados de Deus. Por quê? Porque eles têm que provar para todo mundo que eles governam que eles sozinhos têm condições de governar, de fazer as leis, de julgar a justiça, de guiar o povo e comandar os exércitos. Então, aqui vocês veem de um lado um rei no estilo mais grego, né? E aqui é a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, com o marido dela, que estão vivos até hoje, rainha da Inglaterra. O segundo modelo é conhecido como oligarquia. E os gregos falavam que esse é o governo de poucas pessoas. É mais que uma pessoa, né? Mas ainda é um grupo pequeno, seleto. Esse governo ele era dos mais poderosos e mais ricos, que se uniam para decidir os rumos daquele país. Então eles montavam um grupinho pequeno, de 20, 50 pessoas ali, e se diziam seus melhores, os mais inteligentes, os mais instruídos, os mais ricos, né? A elite social daquela sociedade, e falavam que por isso eles tinham que governar, porque eles eram melhores que os outros, né? Então eles não se viam como iguais. Então aqui você vê alguns nobres, né, mais antigos, aqui uns nobres franceses. E hoje em dia, né, geralmente esse grupo é feito pelos mais ricos. Mas na época não. Na época o nobre, ele não é necessariamente alguém rico. O nobre ele é alguém com sangue azul, ou seja, alguém que tem uma nascença, tem uma família importante, sabe? Na época tinha muito essa questão. O terceiro governo, pessoal, e esse aqui é o pior de todos, é a tirania. Por quê? Porque se o rei ele tentava provar que ele era enviado de Deus e que ele era muito bom, né? Se os oligarcas eles tentavam provar que eles eram melhores e eles eram muito bons para o povo, o tirano não. O tirano ele é uma pessoa geralmente que comanda aqui os exércitos, né? Porque ele precisa ter muita força e que ele se mantém no poder, mandando no povo, comandando, por causa da força, do medo. Então você vê aqui está o Hitler, né, que é o maior tirano da história. Aqui está um tirano grego, né, usando roupas de militar grego.
E como eles comandam as armas, eles colocam o povo com medo deles, sob muita punição. Então esse é o pior tipo de governo porque as pessoas não têm liberdade. Qualquer coisa, o tirano vai lá e mata, o tirano tortura, porque ele governa na força, só na força. Não importa se ele é ruim, se ele é bom, ele tem força para governar. E esse é considerado o modelo mais selvagem de governo. Por isso que as populações humanas sempre evitam ele. E o quarto e último, que é o que a gente usa até hoje, todo mundo tenta se inspirar, que é a democracia, que significa governo do povo, de todos. Ele foi criado numa cidade grega específica chamada Atenas, que tinha esse nome em homenagem à deusa Atena, né? Ele dizia que as pessoas tinham o direito de escolher quem iria governar elas. Ou seja, o governante não é que um enviado de Deus, não é a pessoa que é a mais rica, a mais poderosa e melhor. Ela é a pessoa que o povo escolheu, né? Isso que foi uma grande criação dos gregos, que a gente segue até hoje. Aqui vocês veem o Péricles, né, que é o pai da democracia grega, na política, conversando com os demais gregos. Aqui você vê a estátua grega de novo, esse símbolo é muito forte deles, porque é o símbolo da república. Essa deusa aqui é a deusa da república. Então, a política grega, que você vê o povo, e até hoje a gente vota no modelo democrático, né? Governo de todos. Isso é uma grande invenção dos gregos, né? Que a gente veio a estar copiando toda a civilização ocidental, ou seja, os países da civilização ocidental. Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, o Peru, que é a Argentina, Angola, esses países todos eles seguem essa tradição que veio dos gregos. Mas é importante frisar aqui para vocês não pensarem que os gregos já eram igualzinho a gente. Que a democracia, como tudo, ela vai melhorando com o tempo. Quando ela surgiu na Grécia Antiga, só os homens maiores de 18 anos que não trabalhavam podiam votar. Por que não podia trabalhar, pessoal? Porque eles acreditavam que quem trabalhava não tinha tempo para pensar em política, para pensar nos melhores rumos, sabe, do país e disso aquilo. Então, tinha que ser aqueles senhores de escravos ricos, porque a pessoa que tinha escravos, ela colocava os escravos para trabalhar por ela e ela ficava lá pensando em política, escrevendo poema, fazendo altas coisas com o tempo vazio dela. E era esse tipo de homem que votava. Aqui vocês podem ver que uma democracia grega de novo, né? Só de homens, porque eram só homens que participavam, as mulheres não participavam, os escravos, os estrangeiros e os homens que eram livres, mas que dependiam do seu trabalho para poder viver, não podiam votar. Ou seja, aquele ferreiro, aquele carpinteiro, né, que ficava trabalhando o dia todo, na hora que ele ia votar, o pessoal falava, mas você não teve tempo de pensar na política, por isso que você não pode votar. Mas a gente veio aperfeiçoando, hoje, graças a Deus, todas as pessoas podem votar, cada um dentro dos seus países, alguns estrangeiros não, mas se eles se naturalizarem, eles podem votar também. E esse é o que eu queria comentar dos gregos com vocês, as formas de governo, né, que eles criaram, como que a democracia, o jeito que a gente organiza o Brasil hoje nasceu. E obrigado por assistir mais essa aula, pessoal. Se Deus quiser, semana que vem nós estamos juntos de novo. Até mais!